Presente virtual. Vamos lá então. A gente vai cantar então Quão Formoso És, escolhido pela tia Keiko, né? Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos lá para o nossa devocional de hoje. Nossa, eu nem tinha percebido que hoje já é sábado, já o negócio está andando muito rápido, né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai estar nos capítulos 25, 26 e 27. A gente terminou a devocional de ontem no capítulo 24, falando sobre o rei Joás, né? Aquele que foi guardado desde bebezinho no templo, foi criado por Joiada, o sacerdote Joiada,
E teve um começo bom e terminou mal, né? Teve um começo bom e terminou mal. Isso não foi legal. E aí a gente vê que no final, então, o Joás, ele se perdeu aí, né? Na tutoria do sacerdote Joiada e fez o que era mal e acabou mal também, né? E foi muito desastroso o final dele. A gente vai começar agora, capítulo 25, falando sobre o rei Amazias. O rei Amazias foi o rei que sucedeu o rei Uzias, ou que sucedeu o rei Joás. Depois teve Uzias, né? E aí esse capítulo 25, ele é dividido praticamente em 4 blocos. Primeiro seria, ele fala sobre o rei, sobre a falta de inteireza de coração, sobre a falta de integridade do coração. Depois ele fala sobre a batalha, uma primeira batalha do rei Amazias. Depois ele fala sobre a apostasia de Amazias. Vocês lembram que eu falei o que é apostasia? Né? A palavra apostasia significa desviar da crença de um Deus para um outro Deus. Isso chama apostasia. Quando você crê num Deus, você acredita no Deus, você se tornou um apóstata, ou seja, você saiu da crença desse Deus e começou a crer em outro Deus. E por final, vem a repreensão do profeta, né? O profeta, ele traz uma palavra e aí a gente vê o final terrível do Amazias. Vamos lá. De um versículo 1 ao versículo 4, a gente vê aqui que o Amazias tinha 25 anos, começou a reinar. Ele reinou 29 anos, agiu corretamente perante o Eterno, mas não totalmente, né? Ele não fez tudo segundo a vontade de Deus. Quando viu o poder nas mãos, mandou matar os guardas. Que guardas? Aqueles guardas que mataram o Joás. Lembra? O Joás terminou muito ruim o reinado dele. E os guardas do Joás, né, mataram o Joás porque o Joás tinha matado o Zacarias. Você lembra? Eu acho que eu falei em Reis isso, né? Que às vezes, quando a sua vida é baseada em vinganças, as vinganças nunca acabam, né? Porque você se vinga porque alguém fez um mal para você, aí você se vinga. Aí esse se vinga porque você fez um mal para aquele. Aí esse fez um mal, então se vinga. Então assim, na verdade a vingança ela é eterna, ela não tem fim. Se um dia você não fala assim, não, chega, né? Não quero mais me vingar. Se você um dia não chegar nesse ponto, a vingança ela não termina. Porque eu me vingo, aí depois a outra pessoa se vinga do que eu fiz, aí ele faz uma coisa pra mim, aí eu me vingo do que ele fez. Você entende que essa via, ela nunca termina, as duas vias? A vingança nunca termina. É por isso que a palavra de Deus, ela deixa bem claro, né? A vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Por quê? Porque se você tentar se vingar, você vai se dar muito mal, porque vai sempre voltar para você a vingança. Eu me vingo, mas um dia alguém vai se vingar de mim. E eu me vingo, a pessoa. Então, assim, você entende que nunca tem fim? Então, o que Deus quer fazer com isso? Deus quer acabar com essa maldição da vingança. Deus quer acabar, quer quebrar essa corrente, né? O que é corrente? Uma corrente está ligada na outra, né? Uma argolinha está ligada na outra. A vingança ela é mais ou menos assim, é uma corrente. Uma coisa está ligada na outra e se você um dia não quebrar essa corrente, você vai continuar vivendo a vingança uma atrás da outra, né? E a gente perde amigos, perde relacionamentos por conta das vinganças, né? Mas eu penso que é por isso que Deus, ele fala assim, olha, a vingança pertence a mim. Deixa que eu resolvo isso aí, né? Eu gosto de dizer o seguinte, né? Que quando alguém faz um mal para mim, eu prefiro não fazer nada. Por quê? Porque a minha mão pode ser grande para bater na pessoa, mas a mão de Deus é muito maior. Então, assim, eu prefiro que a mão de Deus acerte aquela pessoa e vai ser muito mais dolorido, né? Então, assim, por isso que eu entendo, né? Quando você sofre um mal, o melhor é falar assim, Deus, doeu, Deus, não gostei do que aquela pessoa fez, mas eu não vou me vingar. A vingança pertence ao Senhor.
né? E aí, eu acho que quando você faz isso, o que acontece? Você quebra as correntes da vingança, né? E essa maldade, ela quebra na sua vida e você então se torna uma pessoa livre, né? A liberdade de poder viver sem o ódio. O ódio, na verdade, é estar amarrado com uma outra pessoa, né? Dizem que a mágoa, né? Eu gosto desse ditado. A mágoa, quando você odeia alguém, né? Você está magoado com alguém, é a mesma coisa que você beber um veneno e desejar que o outro morra. Você que está bebendo veneno e você está desejando que outra pessoa morra. Tipo assim, é só você que está passando mal, né? A outra pessoa não tá, tá nem aí pra você. É só você que tá se mordendo de raiva, de ódio. Odeio aquela pessoa, tal, e você fica mordendo de ódio, mas assim, a outra pessoa não tá nem aí. Ou seja, só você sofre quando você odeia. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa Deus fazer a obra dele, né? Quando a gente tenta se vingar, o nosso efeito é muito pequeno, mas o efeito de Deus é grande, né? Então, coloque, sempre que alguém fizer um mal para você, confie no Senhor. Fala assim: Deus, doeu pra caramba esse negócio aí, né? Mas eu não vou fazer nada não, Deus. A vingança pertence ao Senhor. Então, a gente vê que o Amazias, então ele começou o reinado dele meio que não completamente agradando o Senhor. Então ele matou os guardas, né, que mataram o pai dele, ele se vingou. Mas aqui o texto diz assim, que ele não matou seus filhos, né? E até tem um texto, que a gente já estudou esse texto, né, em Reis, que fala que no livro da revelação de Moisés, que os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais e os pais não devem pagar pelos pecados dos filhos. E aí você vai falar assim: pô, pastor, mas a gente viu aí uns textos onde Deus mandou matar a família inteira do camarada que errou, né? E aí eu entendo que o erro dessas pessoas foi sobre uma ordem direta de Deus relacionada com a aliança com o seu povo, aliança com uma comunidade. Quando o pecado envolve algo que Deus diretamente falou com a comunidade, a punição é para a comunidade, não só para aquela pessoa que errou, entendeu? Mas quando é só aquela pessoa que errou, só aquela pessoa toma o castigo. Os filhos não são culpados desse erro do seu pai. Mas quando envolve a comunidade, aí sim o castigo ele vai para toda a comunidade, ou para toda a família, ou para toda a tribo, ou para todo o clã, como fala aqui no Velho Testamento. Tá? Versículos 5 e 6, Amazias organizou Judá e Benjamim por unidades militares, e todos acima de 20 anos eram alistados. E aí ele fez um censo aqui de 300 mil soldados, e ele queria contratar mais 100 mil soldados de Israel, pagando algumas toneladas de prata para que eles trabalhassem para Judá e Benjamim, né, contra os povos que iriam atacar. É interessante, só um detalhe aqui, né? Talvez você pense assim: pô, mas ele já tinha 300 mil, ele queria mais 100 mil? Pra gente parece muito, né? Mas é que aqui não está escrito, mas quando você vai ali nos comentários, os comentários dizem que os povos inimigos tinham 580 mil soldados. Então, se você pensar que o outro tem 580 mil e você tem 300 mil, vai fazer uma diferença aí de quase 200 mil, que é bastante, né? Então, assim, aos nossos olhos, 300 mil é bastante, mas para a situação desse momento, 300 mil era pouco. Então, o rei Amazias, ele tomou essa providência de contratar 100 mil soldados do reinado do norte para poder se juntar com o exército dele para ele ficar mais forte. Aí, versículos 7 e 8, a gente vê aqui um profeta que a Bíblia chama de homem de Deus, mas não dá o nome. A gente não sabe qual profeta que foi, mas diz aqui que o homem de Deus diz assim: não coloque os soldados de Israel e os efraimitas, porque Deus não está com eles. Seja corajoso, vá só com os de Judá
você pode ter vitória, porque Deus dá vitória e dá derrota para aqueles que Ele quer. Versículo 9, Amazias diz para o homem de Deus, e o que, que eu tenho, e o que eu faço com essas 3,5 toneladas de prata? O que, que eu faço com isso? Né? E é engraçado, né, que a gente está falando com Deus e o cara está falando do dinheiro que ele vai perder, né, com essa contratação, não sei o que, né? Mas tudo bem. Aí versículo 10, o homem de Deus diz o quê? A ajuda de Deus vale muito mais do que 3,5 toneladas de prata. Aí o Amazias diz, o Amazias mandou então os soldados de Israel irem embora. E aí os soldados de Israel ficaram bravos, né? Por quê? Por que os soldados ficaram bravos? Não é porque eles não trabalharam, mas eles ficaram bravos porque eles estavam contando não só com a prata que eles iam ganhar, mas com os despojos de guerra que eles iam pegar da vitória contra os inimigos, né? Então, assim, a braveza desses soldados era toda por conta de dinheiro. Então, assim, é o que a gente chama de mercenários, né? O que é um mercenário? Mercenário é aquele que faz alguma coisa por dinheiro, né? Ele é mercenário, ele só faz isso por dinheiro. Ele não fez isso por amor à nação, ele não fez isso por amor a Deus, ele não fez isso para proteger a família, ele não fez isso para proteger os irmãos dele, ele fez isso só por dinheiro. E eu queria dizer uma coisa para vocês, esse mundo tá cheio de gente mercenária, né? Tá cheio de mercenários e a gente tem que tomar cuidado para nós não tornarmos um mercenário também, né? Porque você pode até pensar, ai que coisa feia, mas você tem a possibilidade, eu tenho a possibilidade de me tornar um mercenário quando o meu foco é o lucro e não o meu compromisso com Deus, né? Esses homens deveriam lutar de graça, porque estão fazendo isso para Deus, estão fazendo isso para o reino, estão fazendo isso para os seus irmãos, né? Quando você ajuda e serve os seus irmãos, você não pede dinheiro, você dá dinheiro, né? Eu entendo que nós estamos olhando para isso, né? Não, que nós não sejamos esses mercenários. E aí o versículo 12 e 13, o Amazias então, ele fica otimista com essa palavra do homem de Deus, e aí ele vai com as suas tropas para o Vale do Sal, e aí ele vence, ele mata 10.000 homens de Seir, faz 10.000 prisioneiros, depois joga eles do penhasco contra a rocha. Versículo 13, os soldados de Israel ficaram bravos, e aí eles atacaram as cidades de Judá, né? E mataram 6.000 homens e roubaram e fizeram seus despojos. Pegaram os despojos dos próprios irmãos que eles mataram, né? Versículo 13. E aí a gente não vê o que aconteceu com esses soldados, né? Não tem nenhum relato do que acontece com esses soldados, né? Mas eu penso, mais uma vez, né? Eles fizeram mal para os próprios irmãos. E eu penso que esse tipo de gente, puxa pessoal, esse tipo de gente vai colher um desastre, uma destruição muito grande na sua vida, sabe? Então eu penso assim que não foi relatado o que aconteceu com esses homens. Mas eu tenho certeza que a mão de Deus pesou muito forte sobre a vida deles, né? Por quê? Porque eles, por ganância, por serem mercenários, atacaram os próprios irmãos, pegaram os bens da sua própria família, e eu entendo que isso é algo muito feio, e eu entendo que Deus deve ter feito algo muito, um castigo muito grande para esses homens. Versículo 14 a 15, a gente vê a apostasia do rei Amazias. O Amazias voltou das batalhas, né? A batalha que Deus deu para ele, Deus fortaleceu ele e ele se tornou um apóstolo. Deixa eu voltar um pouquinho para eu falar uma coisa importante aqui, né? Quando esse homem de Deus chega para o rei Amazias e ele fala para o rei Amazias assim, ó, não coloque os soldados de Israel e os efraimitas. De certa maneira, o homem de Deus, que eu entendo que é alguém que tinha comunhão com Deus, alguém que Deus falava com ele, né? É interessante você ouvir conselho de pessoas que buscam a Deus, pessoas que vivem uma vida de intimidade com Deus, porque essas pessoas vão
se você está perdido, se você está precisando de um conselho, essas pessoas que têm intimidade com Deus vão te ajudar a te orientar segundo o coração de Deus, né? Então eu vejo que esse homem de Deus aqui, ele veio trazer uma palavra, um conselho para o Amazias. E falou assim, ó, esses homens aí que você está tentando contratar, de Israel e os efraimitas, né? Não faça isso. Ele não explicou por quê, mas muito provavelmente Deus tinha colocado no coração do homem de Deus. Não faça isso porque eles são mercenários. Não faça isso porque as intenções desses soldados não são as mesmas intenções dos soldados de Judá. Os soldados de Judá vão servir de graça. Os soldados do Judá vão ser voluntários. Eles vão lutar pela sua família. Eles vão lutar pela causa do reino, do rei. E esses soldados que você está trazendo de Israel e de Efraim, eles não são do seu reinado. Eles vieram aqui só por causa de dinheiro. Então Deus tinha falado tudo isso para o homem de Deus. E o homem de Deus chega para o rei e fala assim, não luta com eles, né? E graças a Deus a gente vê assim que o Amazias, ele ouve o que o homem de Deus fala, ele acata a palavra de Deus e manda os soldados israelitas irem embora. Só que a gente tem um problema. Lembra que eu falei? O exército inimigo tem quase 600 mil soldados e o exército de Judá vai ficar só com 300 mil. E eu queria fazer uma reflexão sobre essa questão com vocês, né? Você já ouviu essa frase? Menos é mais? Já ouviu falar? Essa frase é bonita, né? Menos é mais. Ela é um negócio meio contraditório, mas assim, quando eu leio esse texto, eu sempre penso, menos é mais, né? Eu entendo o seguinte, sabe? Que, às vezes, um time menor ele causa um efeito melhor. Vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Quando eu estava lá na igreja coreana e eu peguei um departamento da segunda geração, que eu fiquei 8 anos lá. Durante 3 anos eu cuidei dos jovens e durante 5 anos eu cuidei dos casais, dos coreanos da segunda geração. E quando eu mudei de departamento e fui cuidar desse culto grande, tinha uma equipe de louvor gigante. A equipe de louvor devia ter umas quase 25 pessoas. Só que a gente via, né, os líderes viam que essas 25 pessoas não estavam ali com alegria, sabe? Não estava ali porque queria, estava ali porque alguém mandou, estava ali porque se eles não tivessem lá não ia ter música, estavam ali porque eles gostavam de cantar na frente, estavam ali porque a mãe deles é do departamento coreano e pediu para eles estarem lá, sabe? Por vários motivos. Eu lembro que eu fiz uma reunião com eles, eu falei assim, olha pessoal, eu quero que vocês se sintam livres, tá? Se vocês não se sentirem à vontade e não quiserem tocar aqui nesse culto, não tem problema, né? Você pode procurar um outro lugar para fazer isso, tal. Eu lembro que eu fiz isso, né? Eu fiz isso com carinho, não fui agressivo, não falei assim, vai embora daqui, não. Eu só falei assim, olha, se você não se sente bem aqui, não precisa ficar aqui. Dos 25, pessoal, ficou 4. Mas os 4 que ficaram eram pessoas que realmente queriam fazer a coisa acontecer. Eram 4 que realmente amavam aquele culto. Eram 4 que realmente faziam com paixão. Eram pessoas que não via cansaço, que não via, sabe, não tinha problema de acordar cedo, que não tinha problema de trabalhar muito, porque esses 4, eles eram adoradores de Deus, eles eram pessoas assim que tinham muito de Deus no coração. E eu quero dizer para vocês, sabe, 4 trabalharam muito melhor do que 25. Muito melhor, né? E por isso eu digo que menos é mais. Muitas vezes menos é mais, sabe?
E eu experimentei isso na pele. Eu queria que você, abre comigo, se você está anotando, Êxodo 20, 2 e 3. Livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Né? O que eu quero dizer com esse versículo do Êxodo, né? Que menos é mais? Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, quanto mais deuses eu tiver, melhor, né? Ah, então eu vou no espiritismo, eu vou no candomblé, eu vou ser católico, vou adorar a estátua, vou adorar o Buda, vou lá no Seishonoye, vou no Terinkyo, vou fazer um monte de coisa, porque quanto mais Deus eu tiver, melhor vai ser para mim. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Dentro da palavra de Deus, a gente só precisa de um e de mais nada, né? É isso que me faz pensar na ideia de que menos é mais, né? Eu não preciso de um monte de Deus para me abençoar, eu só preciso de um. Concentre-se nesse um, adore esse um, esse Deus único, Senhor, Salvador da sua vida, e Ele vai te dar muito. E só dar um exemplo real para vocês, né, assim, dentro da palavra de Deus, em Juízes capítulo 6 e capítulo 7, nós temos a história de Gideão, né? A gente já passou por essa leitura de Gideão. E Gideão, capítulo 6 e 7, Gideão ele ia lutar contra um exército de 135 mil, sendo que o Gideão só tinha 22 mil. Só que Deus olhou para Gideão, e ele olhou para o Gideão e olhou o exército de 22 mil contra 135 mil. E Deus falou assim: Gideão, você confia em mim? Confio. Então diminui esse número de soldados, tem muita gente aí. Com esse número de soldados você vai ganhar. Diminui aí. Aí diminuiu e foi para... Diminuiu 10 mil. Né? Foi para 10 mil soldados. Aí o Gideão falou assim: tá bom assim, Deus? Eu posso lutar com 10 mil? E aí Deus falou: não, acho que tem muito ainda, né? Com 10 mil, se você ganhar, você vai achar que foi você que ganhou. E aí aí o Gideão botou eles para beber água, né? E aí sobrou, sabe quantos? 300. 300 contra 135 mil. Aí Deus falou assim: ah, agora beleza, agora tá bom, porque agora eu vou mostrar para você que essa batalha quem ganha sou eu. É interessante, né, pessoal? Por isso que eu falo, menos é mais, né? Mas esse menos, né? Claro que não pode ser menos sem qualidade, tem que ser um menos com qualidade, tem que ser menos, mas tem que ser pessoas que realmente têm esse coração fervendo do Senhor Jesus. E eu penso que se tiver, mesmo que eu não tenha muitos, mas se tiver alguns que têm o coração fervendo do Senhor Jesus, a gente vai fazer um estrago no reino do diabo, né? Então eu penso que menos é mais nesse sentido, né? Então o rei Amazias, ele mandou as pessoas embora, o homem de Deus falou assim: seja corajoso, vá só com os de Judá. E ele foi, né? E ele foi otimista, né? Porque quando você confia no Senhor, quem confia no Senhor é uma pessoa otimista, sabe, pessoal? Eu entendo assim. Amazias, ele se tornou uma pessoa otimista, né? Claro, existem pessoas e pessoas, né? Pessoas e pessoas. Uma pessoa depende um pouco da personalidade da pessoa. Tem gente que é mais animada, tem gente que é mais reflexiva, tem gente que é mais racional, tem gente que é mais emocional, né? Mas eu entendo que aqui nesse texto, por conta do Amazias confiar no Senhor, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: nossa, esse cara é muito otimista, né? E eu penso que otimista é essa pessoa que olha para uma coisa que não tem nada e já vê um monte de coisa. É legal isso, né? Isso é fé, não é verdade? A fé é a concretização, né? Fé, Hebreus 11:1. A fé é a concretização das coisas que ainda não aconteceram, né?
é você ver que está acontecendo algo que ainda não apareceu, né? Então, assim, eu entendo que quem tem fé no Senhor são pessoas otimistas, né? Claro, tem personalidade para personalidade, mas, no geral, as pessoas que confiam no Senhor são otimistas, né? E é gostoso andar com gente otimista, né? Claro que você tem que ser otimista, mas você não pode deixar de ser realista, né? Também um otimista todo bobinho, todo feliz, vai dar tudo certo, e começa a dar errado também não adianta, né? Eu acho que o otimista tem que andar junto com o realista para a gente ter um equilíbrio em tudo isso, né? Mas Deus nos faz otimista. E aí a gente vê que o Amazias ganhou essa guerra, ganhou essa batalha impossível de se ganhar, e olha só o que ele fez no final da batalha. Porque ele ganhou, o pessoal foi embora, deixou os deuses deles lá. O que o Amazias fez? Pegou os deuses dele, levou para a terra de Judá e falou assim, vamos começar a adorar esses deuses. Terrível, né? Terrível. O cara acabou de ver a mão de Deus sobre a vida dele, sobre o exército, fazendo milagres sobre a vida dele, sobre o reino dele. E qual é esse coração ingrato do ser humano? Olha para uns deusezinhos jogados no chão e fala assim, vou transformar eles num Deus da minha vida. Eu queria dizer para vocês, sabe, que esses deuses do Velho Testamento, né? Essas estátuas, Deus da prostituição, deusa da prostituição, pessoal, eles não eram feios. Eu entendo que esse tipo de crença era atraente para o ser humano. E eles tinham essa tentação de ceder para esses deuses. Eles olhavam e eles achavam que aquilo era bonito, porque não é possível. A gente lendo aqui, a gente na igreja, a gente que adora o Senhor, que está buscando ao Senhor, lendo a palavra, a gente olha, para nós é um absurdo, mas para eles, esses deuses de uma certa forma eram atraentes, né? E o Amazias então voltou das batalhas, pegou os deuses dos Edonitas, abandonou o Deus eterno e começou a acender incenso não para o Deus eterno, mas para esses deuses deixados nos despojos de guerra dos Edonitas, né? Eu acho que tem uma relação, sabe, pessoal? Eu acho que tem uma relação entre os despojos que ficaram, aquelas riquezas que ficaram do povo vencido, com os deuses dentro desses despojos. Lembra que aqueles aqueles soldados de Israel, eles queriam os despojos de guerra, porque aquilo mexia com a cobiça das pessoas. Às vezes eu entendo que a cobiça que eles tinham pelo material se tornava o Deus deles. E isso é um medo que eu penso, né? Que nós precisamos tomar cuidado, que a nossa cobiça pode virar um Deus nas nossas vidas, né? Então, o Amazias, ele se desviou do caminho de Deus, e esse ato, diz aqui a palavra de Deus, que esse ato provocou a ira de Deus. E aí vem a repreensão, né? Deus enviou um profeta, e esse profeta chega para o Amazias e fala assim, ô Amazias, o que você está fazendo? Você está abandonando a Deus? Versículo 18 a 19, né? Versículo 16. Amazias chega para esse profeta e diz assim, eu não pedi tua opinião, camarada. Eu não pedi para você falar nada, né? É interessante a arrogância de uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor. Pessoal, eu vou dizer para você, isso é comum, tá? Isso é comum. Pessoas que desviaram do caminho de Jesus, aí você vai lá tentar falar com eles. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Aí você chega a uma pessoa que está longe de Deus e fala assim, meu irmão, você serviu ao Senhor, você fazia tanta coisa boa com Deus, você ajudou nos acampamentos, e agora você está longe de Deus, né? Pô, você sabe o que você está fazendo? A pessoa olha para você com desprezo e fala, quem é você? Eu não pedi tua opinião? Sabe, eu já experimentei isso. Pessoas que me ignoraram porque eu fui chamar eles de volta para Deus, né? E aí isso acontece, pessoal. As pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, elas se tornam pessoas arrogantes. Elas não querem nem saber das coisas de Deus. Eu já vi um jovem
né, que se desviou do caminho do Senhor. Alguém foi lá falar para ele, aí ele com raiva, sabe o que ele fez? Ele fez uma fogueira e queimou a Bíblia dele, né? Terrível, terrível, pessoal, terrível. Mas graças a Deus que esse cara se converteu de novo, ele voltou para Jesus, hoje é um líder, né? Essa história ele conta chorando que ele queimou a Bíblia. Mas assim, eu digo para vocês, uma pessoa que se desvia se torna uma pessoa arrogante, né? E aí o Amazias falou para ele ficar quieto, senão ele ia tirar o profeta de lá. Aí o profeta, antes de terminar, né, de ir embora, ele diz assim, olha, ó Amazias, Deus resolveu destruí-lo porque você desviou dos caminhos do Senhor. Versículo 17, então, a gente vê que o Amazias decidiu medir forças com Jeoás. Quem é Jeoás? Jeoás é o filho de Joacás, ele é o neto de Jeú. Quem é Jeú? Jeú é aquele rei lá, aquele comandante que matou todo mundo, acabou com a dinastia de Acabe, acabou com Acasias, acabou com tudo, né? Matou a Jezabel, né? Esse Jeú, ele era um guerreiro. Esse Jeú, então essa descendência de Jeú, ela é feita de guerreiros, de homens preparados para a batalha. E aí o Amazias, né? Só porque ele ganhou dos Edonitas nessa batalha aí do versículo 14 e 15, ele acha que é o homem mais poderoso do mundo. E aí ele enfrenta o Jeoás, fala, Jeoás, vamos medir forças. Quero ver se você se é forte mesmo, né? E aí a gente vê o que acontece, né? O que aconteceu? A gente vê aqui que o Jeoás, ele faz aquela frase, né, do espinheiro, o Jeoás 18 e 19. Como que o espinheiro do Líbano pode enfrentar o cedro do Líbano, né? O espinheiro nem se compara com o cedro, né? Com a árvore frondosa, com a madeira forte do cedro, né? E aí tem um problema também que entre eles teve um problema de um filho queria casar com o outro e o outro não deixou, e aí ficou um negocinho mal resolvido entre eles, e isso estava gerando esse confronto e essa discussão. E aí, mas versículo 20 e 22, o Amazias, ele não desistiu, ele insistiu que eles medissem força. Aí o Joás falou assim, tá bom, vai, então vamos lutar, vamos ver o que acontece. E aí o Joás concorda, e nessa região de Bet-Semes, Judá de Amazias foi completamente derrotado, foi humilhado, e eu penso que os orgulhosos serão humilhados, né? A palavra de Deus já diz isso. Versículo 23 e 24. O Amazias é capturado por Jeoás, e ele destrói o muro e saqueia o palácio e o templo. Versículo 25 e 26. Ele reinou, o Amazias, apesar de tudo, ele reinou mais 15 anos, depois da morte de Jeoás, e os seus feitos estão registrados num outro livro das Crônicas do Rei. E o versículo 27 e 28 diz, depois que se afastou de Deus, o seu próprio povo conspirou contra ele, ele fugiu para Laquis, mas mesmo assim, o rei Amazias, ele foi morto, né? E aí acaba o capítulo 25 e a gente vai para o capítulo 26. No capítulo 26, começa o reinado de Uzias. Só que é interessante uma coisa que o comentário diz, que Uzias, ele era corregente com Amazias no período de Amazias. Ele era corregente, mas ele não era o rei. E que o Amazias é o 10º rei da dinastia de Davi, né? Então aqui começa o rei Uzias, e aí a gente teve aqui aquele dia, né, para você lembrar mais ou menos, se situar, quando a gente estudou Uzias, em algumas bíblias estava escrito Azarias, em algumas bíblias estava escrito Uzias, né? E a gente teve essa questão, né? Mas é Uzias ou é Azarias, né? Então é o mesmo nome, e depois aqui no comentário em Crônicas diz assim que ele era chamado de Uzias, principalmente aqui na Bíblia, porque na mesma época existia um profeta chamado Azarias. E aí, para não confundir o profeta Azarias, o rei aqui estava escrito com outro nome, que é Uzias, né? Então, para não confundir com o profeta Azarias, com o rei Azarias,
aí foi colocado Uzias, mas era um nome muito semelhante naquela época, né? Só para uma didática. E para quem quiser saber sobre esse reinado de Uzias, está em 2 Reis capítulo 14 e 15, a partir do 14 e 21 até o 15, tá? E aí, no versículo 1 e 2, a gente vê que Uzias foi rei, ele começou com 16 anos, e no seu reinado ele decide reconquistar e reconstruir Elat, que era uma cidade que foi tomada pelos inimigos, e ele resolve reconstruir e reconquistar Elat para ajudar. Versículo 3 a 5, diz que ele reinou durante 52 anos, que ele agiu bem aos olhos de Deus, ele foi fiel seguidor, ensinado e educado por Zacarias. É muito interessante. Esse aqui é outro Zacarias, tá? Porque aquele do capítulo 25 morreu, né? Teve um que morreu e esse aqui é outro, que é o sacerdote Zacarias. E esse Zacarias, assim como Joás foi tutoriado pelo Joiada, o rei Uzias foi tutoriado pelo sacerdote Zacarias, tá? Então, mais uma vez, também a gente vai ter outro exemplo de um rei que começou bem e terminou mal, né? E enquanto ele estava sendo mentorado e cuidado e orientado por esse sacerdote Zacarias, ele fez tudo certinho, né? Então diz aqui que enquanto Zacarias viveu, Uzias foi um homem íntegro e o Eterno fez ele prosperar, né? Então é só uma coisa que eu penso, sabe? Eu penso o seguinte, que todo líder tem que estar debaixo de um outro líder. Isso é uma coisa minha, tá? Eu nunca vou querer ser um líder que está no topo e que não tem ninguém embaixo. Eu sempre penso que o líder tem que ter um líder, né? A gente tem que estar debaixo de uma liderança, né? Esses dias aí tenho conversado com o bispo também, sabe? O bispo Abi. E para mim ele é um meu líder, sabe? E eu gosto muito dele, conheço ele desde a minha adolescência e respeito ele como meu líder, e eu entendo que ele é um líder muito bom, tem me ajudado demais, tem me encorajado, tem me orientado, tem me ajudado a decidir várias coisas na minha vida, no meu ministério, na minha profissão como pastor, né? E eu entendo que nós temos sempre que ter um líder. O dia que você falar assim, não preciso de líder, puxa pessoal, você deu o primeiro passo para a sua ruína. Eu entendo isso, sabe pessoal? Todo líder tem um líder. E o dia que você falar assim, não preciso de um líder, a vida dessa pessoa acaba, né? Então assim, eu entendo que Uzias, enquanto Zacarias orientou ele vivia em obediência, ele vivia em temor ao Senhor. Mas quando Uzias morreu e ele achou que não precisava de mais ninguém, eu acho que Uzias poderia ter pego um outro sacerdote, você entende? Ele poderia ter falado assim, deixa eu ver outro sacerdote para ser meu tutor, outro sacerdote para me ajudar a me orientar no meu trabalho como rei. Mas não, ele achou que ele era a ilusão, lembra que eu falei? A ilusão da autossuficiência, a ilusão da autojustiça fez com que ele falasse assim, não, agora não preciso de mais ninguém, agora eu consigo fazer tudo sozinho. E aí começa a ruína dele. Versículos 6 a 8, ele derrotou os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Abne e de Asdote. Ele tornou-se poderoso e conquistou e construiu muitas coisas. Versículo 9 e 10, ele construiu as torres de defesa, a porta da esquina, a porta do vale, as torres e cisternas, né? Então ele teve um programa de construção aqui, né? E diz que Uzias gostava muito de agricultura. Versículo 11 a 15, Uzias equipou seu exército, organizou soldados, ele ficou famoso por isso, né? Não vou colocar os detalhes, mas ele ficou famoso por ser uma pessoa que tinha uma boa logística de poder organizar o trabalho do exército, e tudo parecia bem estar ao seu favor, né? Aí versículo 16 a 18, olha só pessoal, versículo 16 a 18 diz assim, mas o poder e a fama
subiram a cabeça de Uzias. Ele se tornou uma pessoa arrogante e isso causou a sua queda. Achando que tinha autoridade, ele entrou no templo e fez o que só os sacerdotes poderiam fazer, que era queimar incenso no altar, né? Então eu queria parar um pouquinho aqui para a gente pensar numa coisinha, né? Refletir num assunto interessante. Pessoal, tem um versículo que diz assim: se você está em pé, cuidado para que não caia, né? Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 10? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Oh, 1 Coríntios, desculpa pessoal. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus, né? 1 Coríntios 10, 12 e 13 também, tá? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar, né? Então, o que está dizendo esse texto aqui, né? O Uzias, ele caiu na tentação do poder e da fama. Ele caiu na tentação de achar que o que ele fazia era ele mesmo. Uzias, ele caiu na tentação do elogio. Sabe, pessoal, eu vejo muita gente cair na tentação do elogio. Muita gente. Sabe, alguém vem pra você e começa a te elogiar, aí você fala assim: nossa, eu sou fera. Nossa, eu sou muito bom. Nossa, eu nasci para ser líder, né? Pessoal, cuidado para não cair na tentação do elogio. Sabe, quando você começa a fazer a coisa direito, começa a fazer a coisa certa, quando aquilo que você faz começa a produzir coisas boas, a tentação do elogio vem assim de todos os lados. De todos os lados. E a tentação do elogio quer que você caia no pecado de achar que você é que é bom, você é que faz tudo direito, os milagres que eu fiz fui eu que fiz, né? As pessoas que eu alcancei, que foram evangelizadas, fui eu que fiz, e a gente acha que somos nós que fazemos isso, e aí nós nos tornamos pessoas arrogantes, né? Pessoal, não caia na tentação do elogio, não caia na tentação do elogio. Eu digo isso para mim mesmo, pessoal, eu digo isso para mim mesmo, né? Porque esses dias, essa devocional que a gente está fazendo, ela tem sido muito boa para muita gente. E aí, assim, às vezes dá até medo, né? Eu fico recebendo elogio de gente que nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar dessa pessoa, ela vem falando: nossa, pastor, sua devocional é maravilhosa. Eu queria dizer para ele: não é minha não, é de Deus, né? Se alguma coisa boa, sempre eu falo sempre essa frase, né? Tudo que eu faço de bom foi Deus que fez através de mim. E tudo que eu faço de ruim, fui eu que fiz, eu mesmo, né? Então eu gosto de falar essa frase, porque essa frase me remete a entender que tudo de bom que eu faço veio do Senhor nosso Deus, né? Eu quero tomar um cuidado para não cair na tentação do elogio, para não cair no pecado de achar que eu sou alguma coisa sem Deus, né? Que eu estou ajudando a Deus. Ai, coitado de Deus, né? Ele não consegue fazer, então tem que ajudar ele. Pessoal, não pensa assim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Sempre lembre disso, né? Deus não precisa de você. Mas sabe por que Deus quer usar a sua vida? Porque Ele te ama. Porque Ele quer moldar teu coração. Porque Ele quer que você aprenda que tudo que você faz vem dEle, né? Por isso que a palavra de Deus, em tudo dai graças.
Por que que em tudo dai graças? Porque a gente precisa reconhecer que tudo de bom que eu faço foi Ele que fez através de mim. E se Ele fez através de mim, em tudo eu dou graças. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado até pelas dificuldades que eu passo. Porque as dificuldades me fazem ficar mais próximos de Ti, né? Que a gente possa ter esse coração grato ao Senhor. E eu vejo que junto com a tentação sempre vem um escape. Sabe, pessoal, junto com a tentação vai vir alguém falar para você, olha, não faz isso, isso está errado, isso não é bom, isso não é de Deus, né? Sempre vai ter um escape, sempre vai ter um meio de você não cair. Deus não é injusto ao ponto de deixar você passar por uma dificuldade que você não tenha condição de sair dela. Deus não vai fazer isso, né? Então, de qualquer maneira, a gente tem que entender que esse Deus é fiel e ele não vai deixar a gente entrar numa situação dessa sem ter uma solução, né? Isso causou a queda, voltando para Uzias, versículo 16 a 18. Isso causou a queda dele. Ele foi arrogante, ele foi fazer um trabalho que não era para ele fazer. Os sacerdotes falaram para ele assim: "Ô rei Uzias, você foi infiel, Deus não te honrará." Versículo 19 e 20, a gente vê que Uzias, com um incensário na mão, ele xingou os sacerdotes. E aí apareceu uma doença na testa dele. Provavelmente era uma lepra, né? Era uma doença incurável. E aquela doença apareceu na testa dele. Os sacerdotes correm porque eles sabiam que aquilo ali era Deus castigando Uzias. E Uzias viveu o resto da vida com essa doença, isolado, né? Porque pessoas que têm lepra não podem se misturar com outras pessoas. Ele viveu isolado. E o Jotão, que era o seu filho, né, descendência dele, cuidava do palácio, assumiu o governo da nação. E eu queria só parar um pouquinho aqui para falar sobre essa questão dessa maldição, né? Porque eu já falei para vocês essa questão da maldição hereditária, né? Essa maldição que a gente olha para ela e fala, puxa, Deus me deu uma maldição. E eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal: o que é maldição para uns é provação para outros, tá? Porque eu quero dizer para vocês, quem tem Deus também fica doente? Ah, a minha filha gritou lá do quarto, sim. Quem é cristão fica doente? Pessoal, quem é cristão fica doente? Quem é cristão passa por dificuldade? As minhas filhas estão gritando, sim, sim. Né? Mas eu penso, sabe, pessoal, o que é maldição para uns, para outros pode ser só uma aprovação. Você entende? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu tentar ajudar você a pensar nisso, né? Eu entendo o seguinte: para quem está longe de Deus, uma doença dessa é considerada um castigo e uma maldição. Mas para quem está perto de Deus, uma doença dessa, ela significa provação para nós sermos aprovados. Você entende? A aprovação serve para a gente ser aprovado. A tentação serve para você cair. Lembra que a gente fez um pouquinho desse negócio? Qual é a diferença entre provação e tentação? A tentação, objetivo, a diferença está no objetivo. A tentação é para você cair. E a aprovação é para você ser aprovado. Então, para Uzias, essa doença foi dada por Deus como castigo e maldição. Mas se ela... Imagina que eu, pastor Joel, sei lá, né? Vamos dizer que eu sou homem de Deus, estou fazendo só coisa de Deus, eu estou pregando aqui para vocês, me dedicando para vocês conhecerem a palavra, e aí começa a nascer uma lepra na minha testa. Eu não vou chamar isso de maldição. Sabe o que eu vou chamar isso? Vou chamar isso de provação. Porque para uns é cheiro de vida e para uns é cheiro de morte. Vamos lá, abre comigo 2 Coríntios capítulo 14, pessoal. Esse texto é muito legal. Abre comigo, 2 Coríntios capítulo 14, versículo... 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Fala sobre o perfume de Cristo, que nós somos a boa fragrância de Jesus. Olha só,
2 Coríntios capítulo 2, 14 diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Versículo 15, presta atenção no versículo 15. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. E os que estão perecendo, para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Olha só que interessante, pessoal. As coisas de Deus, para nós, é fragrância e perfume do Senhor Jesus, é coisa boa. Mas essa mesma mensagem, para aqueles que se perdem, é cheiro de morte. É uma questão de parâmetros, você entende? Jesus para nós é a salvação. Para quem está longe de Deus, Jesus é o quê? É a perdição, porque se eles não têm Jesus no coração, eles vão para onde? Eles vão para o inferno. Então, para eles é maldição, mas para nós é o quê? É salvação. Então, tem muito de parâmetros aqui. Então, assim, nesse caso, vamos voltar para Uzias, né? Uzias, ele pegou uma doença, e essa doença foi considerada uma maldição, né? E sim, por conta da sua desobediência, por conta da sua arrogância, por conta de que ele caiu na tentação, porque ele pecou. Então a gente vê que Uzias, ele foi, ele recebeu essa maldição, e essa doença para ele é uma maldição vinda de Deus. Mas aí eu pergunto para vocês, toda doença é maldição? Não. Você entende o que eu quero dizer? Não significa que todas as doenças são maldição. Uma pessoa que segue a Deus, que obedece a Deus, ela pode ficar doente? Pode. Mas aí para nós, essa doença não é um castigo, mas é uma provação para que nós nos fortalecemos no Senhor Jesus. Deu para entender? Eu só queria fazer essa conexão para não ficar uma conotação de que toda doença é maldição. Porque daí você vai começar a pensar que toda doença que você pegar é maldição. E eu queria dizer para vocês, todo mundo fica doente. E o cristão, ele pode ficar doente também. Mas aos olhos de uma pessoa desviada do Senhor, essa doença está mais para maldição. E aos olhos de uma pessoa que segue ao Senhor Jesus Cristo, está mais para aprovação. Para a gente entender que todo cristão também pode ficar doente. Mas depende de como que você lida e como que você encara essa situação, né? De repente, né? Vamos ver um caso. Uma pessoa que ela já foi um cristão. Ela já entregou a vida para Jesus. Mas ela se desviou. E nesse desvio, ela ficou longe, não quis mais saber de Deus, não quis mais saber da igreja, não orou mais, não buscou mais a Deus, caiu nas coisas do mundo, se desviou totalmente do caminho e pega uma doença. Aí a pessoa fala, nossa, isso é castigo de Deus. E talvez essa maldição seja o quê? Seja um alerta para que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor. E aí a maldição nos olhos daquela pessoa pode se tornar uma bênção. Por quê? Porque aquela doença pode ser um motivo para que ela volte para os caminhos do Senhor. Você entende, pessoal? Então eu só quero que você pense nisso. Não coloque na sua cabeça que toda doença é castigo do Senhor. Pode ser castigo do Senhor, mas ela também pode se tornar um instrumento de me fazer mais próximo do Senhor, mais forte no Senhor, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Quando nós estamos fracos, nós estamos fortes no Senhor. Muito bem, e aí acaba o capítulo 26 e o capítulo 27 é bem curtinho. A gente tem aqui o rei Jotão. Jotão que era também, ele corrigia com o rei Uzias, e aí o Jotão, a história dele está relatada em 2 Reis 15, de 32 a 38, e aí no capítulo 27, a gente vê que o Jotão começou a reinar com 25 anos, ele reinou durante 16 anos, agiu bem perante o Senhor Deus eterno,
e como Uzias no início não fez como seu pai, ele não profanou o templo, mas o povo continuou em pecado. Então, assim, o único problema aqui nesse capítulo do Jotão é que, assim, ele estava bem diante do Senhor, mas ele não conseguiu levar o povo a se converter dos seus maus caminhos, né? Então, talvez a falha do Jotão não foi exatamente nele mesmo, mas ele viveu de uma maneira que agrada ao Senhor, mas ele não teve essa sabedoria de fazer com que o povo abrisse os seus olhos e se voltasse para o Deus eterno. Uma coisa interessante para a gente absorver, que os comentários dizem sobre Jotão, é que Jotão ele aprendeu com os bons exemplos do seu pai e ele aprendeu com os maus exemplos do seu pai também. Então, o Jotão, ele conseguiu absorver o que é bom e o que era ruim, ele fez o contrário, né? Então, assim, é um alerta que a gente faz para todo cristão, né? Mesmo nas pregações, nos estudos bíblicos, pessoal. Eu sei que vocês gostam desse estudo bíblico aqui, mas não é porque ele está sendo bom que é tudo bom, né? Tem coisa aqui que o pastor Joel vai falar e que, sei lá, não deve ser muito bom. Retenha o que é bom. Retenha o que é bom, né? Tenha em você o crivo, né? Não o crivo das três peneiras, mas tenha em você o crivo da palavra de Deus. Porque de repente você não precisa concordar com tudo que eu falo, pessoal. Você não precisa concordar. E tem coisa que talvez que você olhe e fale assim, pô, mano, esse negócio que o pastor Joel falou assim, eu não vou guardar não. Vou guardar só o que ele falou de bom. Faça isso, faça isso, faça isso. Eu aconselho você a fazer isso. E sempre que você for ouvir uma pregação de um outro pastor, ouvir pregação no YouTube, ouvir pregação no... Sabe, a gente ouve um monte de coisa. Retenha o que é bom. Retenha o que é bom. O que o Jotão fez de bom foi isso. Ele reteve o que era bom do seu pai Uzias, ao invés de reter o que era mal. Por quê? Porque é fácil reter o que é mal, não é verdade? É muito fácil. Aprender coisa ruim é fácil. Quando você vai aprender uma nova língua, né, principalmente para os jovens, né, quando os jovens vão aprender uma nova língua, a primeira coisa que eles aprendem são os palavrões. Né? Aprende a xingar a mãe, aprende a falar... Aprende o palavrão primeiro, porque é mais fácil, eu acho que isso é do ser humano, tá, pessoal? É mais fácil absorver aquilo que é ruim. É mais fácil. O que é bom é difícil reter, né? Mas assim, eu peço para vocês que esse é um ensinamento que eu aprendo de Jotão, né? E que olhou para o seu pai, viu o que era bom e viu o que era ruim. Reteu o que era bom, rejeitou o que era ruim, né? Isso foi uma coisa boa do Jotão. A gente não vê muitas coisas aqui, mas o Jotão ele teve um projeto de construção, versículo 3 a 6, ele construiu a porta superior do templo, ele aumentou o muro de Ofel e edificou cidades do planalto de Judá, fortaleceu, construiu fortalezas e as torres de vigia nos bosques. O Jotão também ele lutou e venceu um exército amonitas, e durante os 2 anos os amonitas tinham que pagar imposto para o reino de Judá. E a Bíblia Mensagem, ela tem uma frase muito bonita, ela diz assim: a força do rei Jotão estava na firmeza e determinação em viver obediente a Deus. Essa frase é muito boa, o capítulo é pequeno, mas assim, essa frase é muito boa. A força dele estava na firmeza e determinação em viver obediente a Deus. E a prosperidade e a bênção vem na vida dele, por quê? Porque a força dele, né? Você quer encontrar força no Senhor? Então encontre essa força na sua firmeza e na sua determinação em obedecer ao Senhor. Amém? Muito bom. Eu esqueci que hoje era sábado, pessoal, e eu ia ver se a gente fazia o de domingo no sábado, porque a gente tem mais tempo, e aí, porque eu tô aqui também preparando toda a pregação de amanhã, do culto do Dia das Mães, eu esqueci de ouvir o conselho da Karina. A Karina tinha falado, pastor,
né? Aproveita no sábado para dar o estudo de 6 capítulos, né? A gente pegava os capítulos de domingo, mas eu esqueci de avisar vocês, e aí eu pensei, poxa, não vai dar, né? Então, segunda-feira, infelizmente, eu vou ter que dar o estudo dos 6 capítulos, né? O bom que é Ezequias, né? E Ezequias é um rei maravilhoso de estudar, né? Um dos melhores reis para estudar é Ezequias, então assim, a gente vai ter que fazer 6 capítulos na segunda-feira, tá, pessoal? Desculpa, esqueci de avisar. Mas eu acho que sábado seria melhor a gente adiantar o domingo do que pegar a segunda-feira, que todo mundo trabalha aí no home office, e fazer os 6 capítulos na segunda-feira. Mas como eu esqueci de avisar, uma falha minha, né? Então vai ficar para segunda-feira mesmo a devocional dos 6 capítulos, pegando domingo e segunda-feira, tá bom? Muito bem. Pastor, Sim, então pode nós falar. que temos INC no sábado às 3 horas, Ah, fazer o estudo e prolongar até meio-dia e pouco, e a gente tem que fazer almoço, preparar depois para ter INC, sábado é difícil. vai ficar É, longe? Vai ficar muito, é? vai ficar muito perto o horário. Mas, tia, não são todas as inks, e a ink acontece uma vez por mês só também, né? Para nós é 2. Vocês estão fazendo duas Cada 15 dias por nós mês? estamos Maravilha, maravilha. E é sempre no sábado às 3 horas. às 3 horas. Tá. Fica meio apertado. E eu tenho a feira da minha irmã, que não pode sair, do Newton, que vem buscar. Então, sábado, para mim, é bem apertado. Tá. Vamos Mas ver eu os não outros. posso ser. Vamos ver os outros também, né, tia? Porque talvez, se for bom para a maioria. E outra, É, isso aqui vai ficar gravado. Você pode ouvir depois também, né? Sendo sábado ou sendo domingo, vai ficar gravado. E aí você pode ouvir um outro momento também, né? Sendo é. sábado ou sendo segunda-feira, vai ficar gravado e você pode ouvir isso depois também, né? Então, Mas é melhor de face a face. mas mesmo na gravação é face a face, é só você abrir o YouTube, tia. Ah, é? Mas o ao vivo, né? Eu acho que o ao vivo é diferente, né? Mas tá bom, É mais fresquinho. tá bom. Tem mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário sobre o estudo de hoje? Alguma dúvida? Alguma coisa que você queira acrescentar? Por favor, pessoal, acrescente aí. Eu sei que tem gente que sabe muito aqui, que pode acrescentar alguma coisa. Por favor, pode acrescentar aí o que vocês quiserem. Pastor, eu queria dar um testemunho. Sempre eu que falo, mas a respeito de eu ir fazer o trabalho em Sorocaba, o pastor Daniel de Sorocaba, ele falou, eu como autoridade, eu peço para você vir, continuar indo uma vez por mês para Sorocaba. Mas aí eu falei assim, a autoridade minha é pastor Joel e o pastor Daniel. Eu primeiro preciso pedir a bênção e a permissão. Mas, por outro lado, eu estava sempre assim, focando, que foi um pedido, antes da mamãe morrer, que eu continuasse o trabalho de japonês lá em Sorocaba. E isso estava no meu coração de obedecer à voz da minha mãe. Mas aí, não sei se é maldição, mas para mim foi, como é que é? Pro, provação. Porque aí me deu problema no joelho. Eu fiquei desde dezembro em quarentena. Depois dessa quarentena de joelho, veio a quarentena de coronavírus. Aí Deus me falou claramente, ainda hoje me confirmou, que isso era a vontade de Deus, para que eu permanecesse mais aqui. E eu não sou insubstituível, por mais que o pessoal me elogiava, ai, que eu entendo o seu japonês, porque é o japonês de Nisei, é o japonês que mistura com português. Então, isso elogio faz a gente subir, né? Mas eu quero agradecer ao pastor, que isso me deixou bem claro e me deu paz no coração, esse propósito de seguir a voz dos líderes da igreja, a voz sábia que vem de Deus. E eu quero agradecer. Obrigado pelo testemunho, tia.
Alguém mais quer comentar, quer dar um testemunho daquilo que tem? Vou perguntar. Em 2000 e... Quando você teve câncer? Em 2008, o Paulo teve um câncer no estômago. Então, eu acho que, não para ele, mas foi uma aprovação para mim. Porque assim, eu falava, não, ele vai conseguir, vai sarar, a gente vai lutar, Deus é Pai, Ele não vai nos abandonar. Então, aí eu acho que foi uma aprovação. Mas quando o Rafael teve, eu fico em dúvida. O que eu devo pensar, pastor? Deu uma cortadinha, mas assim, eu também acho que é provação, tá, Maria Helena? Para mim, o incidente do Rafael, para mim, assim como o incidente do Paulo, os dois são provação. Mas eu entendo que Deus, ele tem o tempo determinado para todas as coisas. E quando a gente confia em Deus, mesmo que a gente não tenha o resultado esperado, a gente tem assim a vontade de Deus e a paz no nosso coração. Aquilo que Deus dá é muito maior do que o que a gente imagina, né? Eu não acho que era uma maldição, não era um castigo que Deus deu para vocês, com certeza não, porque vocês estavam buscando a Deus, vocês estavam nos caminhos de Deus. Então, assim, eu penso assim que esse incidente foi uma provação e você venceu essa provação porque hoje você está andando com Jesus. Hoje você e o Paulo são pessoas exemplo de serviço, de dedicação no Senhor, e vocês então passaram essa aprovação, vocês estão aprovados por Deus nesse capítulo da vida de vocês, né? O Rafa tá descansando no Senhor. Não sei se sabe, eu vejo que pessoas assim sofrem demais, né? E mais uma vez, não é culpa de Deus, não é porque Deus esqueceu da gente, não. Tá, Deus ele tá soberano em todas as situações e foi o melhor para ele, era o melhor para vocês, nesse sentido de que, por conta dessa situação, fez vocês se apegarem mais a Deus, conhecerem uma igreja, ficarem nessa igreja e serem abençoados por essa igreja, né? E eu penso, né? Super difícil. Eu pensei muito em você também quando eu estava escrevendo a minha pregação de amanhã do Dia das Mães, né? Porque eu sinto pessoas que perderam seus filhos, né? Dói no coração, mas eu penso que nós somos abençoados e Deus sabe o que é melhor para todos, né? Tanto para o Rafa como para vocês, apesar de toda a dificuldade, toda a dor, todo o sofrimento, eu entendo que tudo isso é provação para que a gente fique mais próximo de Deus, para que nós sejamos aprovados por Deus e nós ficamos mais perto do nosso Deus, né? E ambos os lados, tanto você como o Rafa, acho que está todo mundo mais perto de Deus do que antes, sabe? Então, assim, é aprovação. Eu entendo que é A gente, aprovação. no final, ele aceitou Jesus, né? Olha, O pastor Daniel foi várias vezes lá e conversava muito com ele. Então, eu falo que Deus foi bom no final com a gente, né? E é bom até hoje. amém, Obrigada, pastor. amém. Obrigado pelo seu testemunho. Amém. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguém abriu o microfone. Quem é? Sou eu, pastor. Oi, Elisa. Pode falar. Eu,
O pastor, como você disse, tem muitas pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, né? Mas eu não conheço muito. Aí nós estudamos sobre o Joás, né? Aí aqui no final que eu estava lendo a Bíblia, ele fala assim: e Joás, ele não foi sepultado como um rei de Judá, e nem na genealogia de Jesus. Porque todos esses reis, eles estão na história de Jesus, né? Vai ficar na genealogia de Jesus. Então, porque, na verdade, eu estou entendendo assim, que o Joás, ele não foi aquele filho, assim, de um pai, ele foi um filho que foi, assim, a Thalia, ela criou ele num templo, meio que clandestino, meio que escondido. Então, quando eu li sobre o Joás, eu fiquei na dúvida, porque todos esses reis, eles vão ficar na história, né? De Jesus, como... Aí a tia tá com dúvida, então, se o Joás, ele entrou na dinastia, na geração do Davi, é isso? porque ele, aqui fala que ele não vai entrar na genealogia de Jesus. Então, é como fosse assim, ele não é descendente de Davi. Especifica o versículo, tia. É o 24, 25? Segunda Crônicas 24, 25? De ontem, sobre Joás. Então, Só não, que mas aonde que o versículo tá? Deixa eu pegar minha Bíblia, um minutinho. Segunda Crônicas 24. Acho que ele foi bem no finalzinho que eu estava lendo, aí até que eu compartilhei com a Armió e a Quioca, né? Aí eu fiquei pensando, assim, todos esses reis, né? Então, tia, porque eu tô lendo aqui, na minha Bíblia tá escrito assim, né? Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Quer dizer, não significa que ele não entrou na genealogia de Davi, mas que ele não foi sepultado no túmulo dos reis. Por Então, isso, conta, por conta desse erro que ele fez de matar o profeta, né? porque ele matou o profeta. Então assim, o que acontece? Ele continua sendo da genealogia de Davi, porém, ele não, o castigo dele foi esse, ele não foi sepultado nos túmulos dos reis, onde todos os reis eram sepultados. Mas não que o nome dele, porque senão o nome dele não ia nem estar aqui. Então, isso que eu achei estranho, né? Isso que eu fiquei pensando, né? Não, é que às vezes, de uma Bíblia para outra, às vezes faz uma diferença, talvez a gente entenda de uma outra forma. Mas pelo menos aqui na minha Bíblia está escrito assim: ele morreu, foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis, né? Que é de Judá, é rei de Judá, né? Como rei de Isso, Judá. ele é um rei de Judá. Aliás, acho que ele foi um exemplo muito bom, assim, do comecinho da vida dele, que ele foi escondido pela tia, né, Isso. usa tal, mas assim, eu acho que para mim ele não, porque ele era um descendente, ele não Não era podia ser filho, né? descartado da genealogia, né? Uhum. Entendi. Tá bom? Ok. Muito Beleza. obrigada. Imagina. Mais alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Muito bom. Pessoal, segunda-feira a gente vai cantar Rompendo em Fé. A Luciana que escolheu Rompendo em Fé, tá bom? Aí a gente vai cantar essa música na segunda-feira, tá? Aí quem quiser na terça escolhe uma música aí pra gente cantar juntos, tá bom? Beleza, vamos terminar, vou fazer uma oração e a gente vai almoçar, que hoje eu vou almoçar carê, pessoal. Se alguém quiser comer carê, vem aqui em casa. Brincadeira, não pode. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor nas nossas vidas.
Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós como igreja e essa devocional tem fortalecido o nosso coração e a nossa fé no Senhor Jesus. Abençoa, Deus, cada pessoa aqui que está se dedicando, que está se esforçando em conhecer mais da Tua Palavra, em aprender mais da Tua Palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite com o seu conhecimento, com o conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor nos direcione com a Tua Palavra, que nós possamos encontrar esperança na Tua Palavra, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, muito obrigado pelas nossas vidas, e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos abençoado como pessoa, como família e como igreja. Obrigado, Deus, por tudo isso, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, amanhã é culto de Dia das Mães, é um culto especial, né? Vai ter até uma homenagem para as mães amanhã no culto, tá? E convidem outras pessoas também para participarem. A gente mandou um folderzinho, o pessoal da comunicação está fazendo, todo domingo eles estão fazendo um convitezinho para a gente chamar outras pessoas para participarem, né, do nosso culto, que eles possam receber dessa bênção que a gente tem recebido, que outras pessoas também recebam, tá bom? Muito bom, pessoal, Deus abençoe, tenham um ótimo sábado e a gente se vê amanhã no domingo no culto, tá? Deus abençoe, pessoal, tchau, tchau!